Assessor da Câmara. Pode começar. Atenção, estúdio. Com a presença de Deus, declaro reaberta a primeira sessão ordinária 2026. Em deliberação, projeto de lei ordinária número 7 de 2026. Projeto de lei número 7 de 23 de fevereiro de 2026. Altera a lei número 1365 de 2025, que autoriza o Poder Executivo a fornecer transporte gratuitamente aos atletas que participem de competições esportivas fora do município de Lagoinha, representando a universidade. A Câmara Municipal de Lagoinha, em uso de atribuições legais, passa a ver a Câmara Municipal aprovou e o prefeito municipal sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 1º da lei número 1365 de 2025 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a fornecer transporte gratuitamente aos atletas que participem de eventos e competições esportivas fora do município da Lagoinha até 150 km de distância, representando o nome da cidade e aos participantes de eventos culturais em que o município de Lagoinha seja representado. Artigo 2º. O artigo 2º da lei número 1365 de 2025 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Para fazer jus ao transporte gratuito, as equipes dos participantes de eventos culturais devem protocolar requerimento administrativo prévio junto à Prefeitura Municipal, informando a data de realização do evento e o nome daqueles que dele participarão. Artigo 3º. As demais disposições da lei número 1365 de 2025 permanecem inalteradas. Artigo 4º. Esta lei terá vigor a data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Na manhã 23 de fevereiro de 2026, vereadores Amarildo, Marcelo Henrique e Amarildo. Marcelo Henrique Martins Correia e Amarildo Pereira Martins. Justificativo, novos vereadores. O presente projeto de lei tem por finalidade alterar a lei municipal número 1365 de 2005, que atualmente autoriza a concessão de transporte público gratuito aos participantes de eventos esportivos, para estender esse benefício também aos participantes de eventos culturais realizados fora do município, que contém com a participação da cidade de Lagoinha. A proposta fundamenta-se no princípio da isonomia, uma vez que eventos culturais, assim como os esportivos, exercem um relevante papel social, educacional e econômico, promovendo a integração da comunidade, a valorização da identidade local, o acesso à cultura e o fortalecimento do turismo e da economia criativa. O acesso ao transporte público gratuito constitui instrumento eficaz da inclusão social, especialmente para cidadãos em situação de vulnerabilidade econômica, permitindo maior participação popular em atividades culturais promovidas ou apoiadas pelo poder público. Ao ampliar o alcance da norma, o município reafirma seu compromisso com a democratização do acesso à cultura, em consonância com os princípios constitucionais que reconhecem a cultura como direito fundamental. Além disso, a equiparação entre eventos esportivos e culturais, quanto ao benefício do transporte gratuito, contribui para a otimização das políticas públicas, estimulando a participação da população, ampliando o público desses eventos e fortalecendo ações que promovem o bem-estar coletivo e o desenvolvimento humano. Ressalta-se que a alteração proposta não implica a criação de nova despesa, mas apenas ampliação do alcance de políticas públicas já existentes, podendo ser executada dentro do planejamento administrativo e orçamentário do município, observadas os critérios definidos pelo Poder Executivo. Diante do exposto, verifica-se que a presente iniciativa atende ao interesse público, promovendo a inclusão, acesso à cultura e fortalecimento das ações culturais municipais, razão pela qual se solicita o apoio de novos vereadores para sua aprovação. Vereadores Marcelo e Maria. Senhor presidente, deixa eu fazer uma colocação para vocês que possam. Nós não tentamos, eu também me atentei quando eu pedi para incluir, não sei se vocês se atentaram, incluir a cultura aí no projeto também, os grupos culturais. Eu não vi que tinha no primeiro projeto aqui uma homenagem.
daria tempo de, como que faria, qual é o procedimento agora para tirar esse item quilometragem, esses 150 quilômetros aí, como que tem que fazer? Fazer uma emenda? Fazer uma emenda, não dá? Não tem necessidade de apresentar Não. para ele, é mais fácil. É, que ele não retira Porque Tem liberação, não, tem que alterar a vida. A deliberação A pode deliberação. alterar a formulação, isso. A lei volta no Altera e volta, lá depois. então tá bom. Senão não vai Porque se deixar do jeito que está 150 km, até 150 km não vai atender. Porque você pega o revelão de São Paulo, longe, já não atende. Já não dá. Pega o jogos regionais em Canadá, já não atende. Não pode deixar sem distância? Sem distância, tirar só. tirar a quilometragem. Então fica em deliberação, aí depois reapresenta a lei para depois votar. O projeto está em deliberação nessa casa. Em deliberação, o projeto de lei ordinária número 8 de 2026. Projeto também aqui na Câmara. Projeto número 8 de 23 de fevereiro de 2026. Institui no âmbito do município de Lagoinha o programa de incentivo ao saneamento básico para residências e famílias de baixa renda. A Câmara Municipal de Lagoinha usa suas atribuições legais como fundamento nos artigos 215 e 216 da Constituição Federal. Faça saber que a Câmara Municipal aprovou e o prefeito municipal sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizada a instituição, no âmbito do município de Lagoinha, do programa de incentivo ao saneamento básico, com o objetivo de garantir a efetividade das políticas públicas de saúde e saneamento, mediante concessão de benefício financeiro destinado exclusivamente a subsidiar parte do pagamento do serviço de limpeza de fossas sépticas, negras ou similares, a famílias que não disponham de condições financeiras para a contratação do serviço privado. Inciso 1º. O subsídio da limpeza de fossas será destinado exclusivamente ao pagamento de limpeza de fossas sépticas, negras ou similares, que ainda não seja servido de rede de esgotamento sanitário em suas unidades de consumo. O valor do subsídio do programa será de 50% do montante gasto com o serviço, limitado a até R$ 500 para cada unidade familiar, e deverá ser concedido em intervalos mínimos de 12 meses, podendo, em caso de defasagem, ser o valor atualizado via decreto municipal. Terceiro, o benefício será concedido em uma única prestação, na modalidade de reembolso, mediante pagamento ao titular da unidade consumidora, mediante a apresentação dos documentos relacionados com o artigo 2º da presente lei. Artigo 2º. São documentos essenciais para requerer o benefício. 1. Requerimento com indicação dos dados bancários e assinado pelo titular da unidade consumidora, acompanhado dos seguintes documentos: a. Cópia dos documentos pessoais de identidade e CPF de todos os membros familiares que residem na unidade consumidora. B. Cópia de comprovante de residência de no mínimo 12 meses. C. Nota fiscal e comprovante de pagamento dos serviços. D. Comprovar seu pagamento no grupo de baixa renda, mediante a apresentação do documento que ateste o recebimento de benefícios sociais, como a inscrição do CAD único. E. Certidão negativa de débito junto ao município. Artigo 3º. O Poder Executivo poderá regulamentar a presente lei para sua fiel execução. Artigo 4º. As despesas provenientes da aplicação da presente lei correrão por conta do orçamento municipal do ano de exercício, ficando o Poder Executivo autorizado a abrir créditos necessários no orçamento do município para a execução do programa instituído por essa lei. Artigo 5º. Esta lei figura a data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Lagoinha, 23 de fevereiro de 2026. Marcelo Henrique Martins Correia e Roberto José Ribeiro. Justificativa. A presente lei se justifica tendo em vista que o desenvolvimento econômico e social depende da efetivação de políticas públicas adequadas, garantindo o saneamento básico para todos, sem distinção. Para garantir esse direito fundamental, o presente projeto visa disponibilizar às famílias carentes e de baixa renda, não servidas pela rede de esgotamento sanitário, auxílio para o pagamento de serviços de limpeza de fossas sépticas,
Em virtude de todo o mencionado, é que se pede a aprovação do presente projeto de lei. Atenciosamente, Marcelo Romero. O projeto está em deliberação. Projeto de deliberação, projeto de lei ordinária 9 de 2026. Projeto também aqui da Câmara. Projeto de lei número 9 de 23 de fevereiro de 2026. Dispõe sobre a denominação da estrada municipal Wagner Evandro Reis, Boninho. A Câmara Municipal de Alagoinhas, nos suas resoluções legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal sanciona e propôs a seguinte lei. Artigo 1º. Fica a estrada municipal com extensão aproximada de 1 km e 500 metros, que inicia na estrada municipal Ana Maria Correia Reis, próxima à casa de Soró, até a fábrica de carvão, no bairro Cantagalo, denominada Estrada Municipal Wagner Evandro Reis, Boninho. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a providenciar placa nominativa para a estrada de que trata a presente lei. Artigo 3º. Esta lei dará vigor à sua publicação, revogadas as resoluções em contrário, da Câmara 23 de fevereiro de 2026. Justificativa, novos vereadores. O presente projeto de lei tem por objetivo denominar a estrada municipal do trecho de aproximadamente 1,5 km, que inicia na estrada municipal Ana Maria Correia Reis, próxima à casa de Soró, até a fábrica de carvão, no bairro de Cantagalo, como estrada municipal Wagner Evandro Reis, Boninho. Wagner Evandro Reis, carinhosamente conhecido como Boninho, nasceu em 21 de dezembro de 1991. Filho de Benedito Flávio Correia Reis, Bolinha, e Claudete Aparecida Ribeiro Reis. Cresceu em um lar simples, pautado pelo trabalho, pela união familiar e por valores sólidos. Enquanto cursava o ensino médio, Boninho auxiliava seus pais na lida do campo, dedicando-se às atividades do leite e ao cultivo da terra, demonstrando humildade e compromisso com a família. No dia 25 de dezembro de 2005, sua vida foi tragicamente interrompida por um acidente fatal, deixando uma profunda saudade em todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Wagner era um menino educado, simples, alegre e amigo de todos. Sua forma de ser, sempre marcada pela bondade e pelo sorriso fácil, permanece viva na memória e no coração daqueles que o amaram. Por essas razões, é mais do que justa essa homenagem, como expressão de carinho, respeito e eterna lembrança. Assim, diante de sua trajetória de vida e da relevância de sua memória para a comunidade local, justifica-se a presente homenagem, como forma de reconhecimento e preservação de sua história, mostrando-se a propositura justa e oportuna para a aprovação pela Igreja Plenária. Assinado aqui por todos os vereadores. O presidente da Câmara. O projeto está em deliberação. Em deliberação, projeto de lei ordinária número 10 de 2026. Também aqui da Câmara esse projeto. Projeto de lei número 10 de 23 de fevereiro de 2026. Dispõe sobre a denominação da estrada municipal Benedito Antunes da Costa. Câmara Municipal de Alagoinhas, em uso de disposições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica a estrada municipal do trecho que inicia na ponte de Cimento Batista, iniciando na estrada do Sapezal, às margens da divisa com o bairro da Serra Fria, passando pela antiga escola do bairro do Coali, pela Igreja Cristã do Brasil e terminando a divisa com o bairro Mapuca, denominada a Estrada Municipal Benedito Antunes da Costa, de Antunes. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a providenciar placa nominativa para a estrada de que trata a presente lei. Artigo 3º. Esta lei terá vigor na sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Lagoinha 23 de fevereiro de 2026. Justificativo. O presente projeto de lei tem por objetivo determinar a estrada municipal do trecho que inicia na ponte de Cimento Batista, iniciando na estrada do Sapezal, às margens da divisa com o bairro da Serra Fria, passando pela antiga escola do bairro do Covalim, pela Igreja Cristã do Brasil e terminando na divisa com o bairro do Mapuca, de estrada municipal Benedito Antunes da Costa, dito Antunes. O homenageado Sr. Benedito Antunes da Costa foi casado com a senhora Maria Conceição Costa, união da qual nasceram seus 6 filhos: João Evangelista Antunes da Costa, Benedito Isaías Antunes da Costa, Francisco Antunes da Costa, Abraão Antunes da Costa e José
Nicodemo Antunes da Costa. Conhecido carinhosamente como Dito Antunes, nasceu e viveu por toda a sua vida no bairro do Boarim, no qual dedicou sua história e seu trabalho. Foi pecuarista e agricultor, exercendo suas atividades com dedicação, honestidade e profundo respeito pela terra e pelas pessoas. Homem honrado, trabalhador e de grande sabedoria. Destacou-se pelo espírito solidário e pela bondade com que serviu toda a comunidade, sendo exemplo de caráter e acolhimento para todos os que o procuravam. Faleceu aos 97 anos, deixando um legado de valores, trabalho e humanidade, além de imensa saudade entre familiares, amigos e toda a comunidade. Assim, diante de sua trajetória de vida e da relevância de sua memória para a comunidade local, justifica-se a presente homenagem, como forma de reconhecimento e preservação de sua história, mostrando-se a cobertura justa e oportuna para aprovação pela grande plenária. Lagoinha, 23 de fevereiro de 2026, vereadores Alberto José Ribeiro e Marcelo Castro de Paulo. O projeto está em deliberação. Em deliberação, projeto de lei ordinária número 11 de 2026. Projeto também aqui da Câmara. Projeto de lei número 11 de 23 de fevereiro de 2026. Dispõe sobre a aplicação de multa administrativa a pessoas que forem flagradas utilizando drogas ilícitas em vias e locais públicos no município da Lagoinha. Providência. A Câmara Municipal de Lagoinha usa suas disposições legais para saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. A pessoa flagrada portando ou utilizando drogas ilícitas em vias públicas, praças, parques, logradouros e demais locais de uso coletivo estará sujeita à multa administrativa, sem prejuízo das demais sanções previstas na legislação federal. Lei nº 11.343 de 2006. Lei de drogas. Artigo 2º. A multa de que trata esta lei será aplicada nos seguintes valores: 1. R$ 500 na primeira autuação. 2. R$ 1.000 em caso de reincidência. 3. Em caso de terceira reincidência, o valor será cobrado. O infrator poderá ser encaminhado para o Programa Municipal de Prevenção e Reabilitação de Dependência Química. Artigo 3º. O valor arrecadado com as multas será destinado ao Fundo Municipal de Políticas sobre Drogas ou, na sua ausência, ao Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Esporte ou Fundo Municipal do CNDCA. Artigo 4º. Se o infrator for criança ou adolescente, deverão ser seguidos os preceitos do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1999. Artigo 5º. O município poderá fazer ampla divulgação desta lei nos locais alencados no artigo 1º, com a intuição de informação para a prevenção sobre o uso de drogas. Artigo 6º. O Poder Executivo regulamentará esta lei definindo os procedimentos de fiscalização, autuação, recurso e cobrança das multas. Artigo 7º. Esta lei figura na sua publicação. Lagoinha, 23 de fevereiro de 2026, Jorge Luiz Silveira, vereador. Justificativo, vamos vereadores. O presente projeto de lei tem finalidade de coibir o consumo de drogas em locais públicos, preservando a segurança, a ordem pública e o direito de convivência da coletividade. Embora a legislação federal Lei 11.343 de 2006 já prevê medidas educativas e administrativas para o usuário, o município pode, dentro de sua competência de poder de polícia administrativa, estabelecer multas por uso em espaço público, como forma de desestimular tal conduta e reduzir o impacto social. Diante do exposto, verifica-se que a presente iniciativa atende ao interesse público, razão pela qual se solicita o apoio dos novos vereadores para sua aprovação. Jorge Luiz, vereador. Projeto se encontra em deliberação nesta Casa. Projeto de Lei Complementar número 11 de 2025. Segunda fase de discussão e votação. Projeto de Lei Complementar número 11 de 24 de outubro de 2025 dispõe sobre a criação do cargo de auditor fiscal tributário no âmbito da administração pública municipal e da outras previdências. Já foi lido, né? O projeto está em discussão. Oscar, auditor fiscal. Eu quero só falar. Com a palavra, vereador Jorge Luiz.
Boa noite a todos que acompanham pela internet, companheiros de trabalho e quem acompanha aqui a sessão pela Câmara. Nós vamos votar nesse momento, em segunda votação, em votação definitiva, o projeto que dispõe sobre a criação do cargo de auditor fiscal tributário no município de Lagoinha. Esse projeto ele passou por uma votação ano passado e hoje ele finaliza. E eu votei contrário, acho que a Renata e o Metanol também votaram contrário. Isso aqui, na verdade, é uma exigência, uma imposição praticamente da Receita Federal para adequar a questão tributária dos municípios, adequar a nova legislação tributária que está sendo aplicada. Quando esse projeto chegou, eu vi com uma certa atenção, que é uma criação de cargo, são cargos, esse e o outro que virá na sequência, são cargos que o valor salarial não é baixo, esse cargo vai ser preenchido no concurso público e assim vai. De imediato eu notei uma certa estranheza, porque nós temos uma lei geral que descreve todos os cargos do município nessa lei. E essa lei geral, ela recebe uma atenção anual, porque geralmente, inclusive, poucos dias atrás nós votamos uma correção salarial e eu acabei entendendo que o meu raciocínio estava certo com relação ao pensamento. Ao ver essa lei no formato que ela está, fora do quadro de pessoal do município, eu me posicionei contrário e expliquei por quê. E a resposta, para o meu questionamento foi que, naquele momento, foi retirado o projeto de lei, queria ser revisto e ele voltaria já formatado dentro do quadro pessoal. Ele não veio, ele voltou do mesmo jeito. E a minha preocupação é a seguinte: isso é uma preocupação. Vai passar uma pessoa no concurso desse aqui e ela não está dentro do quadro geral de pessoal. Aí ele faz uma correção salarial, por exemplo, no ano seguinte, e se o legislador, por algum motivo, esquecer de lembrar que existe essa lei fora do quadro pessoal e não fizer uma referência, não corrige o valor. Pode acontecer de maneira não intencional, pode também acontecer de maneira intencional. De repente, o administrador não está feliz com o trabalho do auditor fiscal, ele não faz a correção nessa lei que não pertence ao quadro pessoal. Corrige o salário de todos, dá as vantagens para todos na lei geral e deixa essa lei específica para esse cargo. Isso que eu estou falando tem propósito, porque na última sessão que nós votamos, na justificativa do projeto de lei que vem corrigindo o salário, o executivo teve a preocupação de colocar a informação de que corrigia o percentual, se não me engano, 5 e alguma coisa por cento, dos funcionários efetivos, comissionados, e ainda corrigia, inclusive, daqueles que estavam em previsão de criação. Se vocês pegarem o texto, está desse jeito, está dizendo que tinha, inclusive, previsão orçamentária para corrigir, inclusive, o percentual dos cargos que aguardavam a aprovação, que no caso está sendo hoje. Então, a minha linha de raciocínio estava certa. Eu não estava errado quando eu falei que pode, nesse formato aqui, virar um instrumento até de perseguição. Passou alguém que não é alinhado ao meu perfil como administrador, eu deixo ele lá até que ele possa se sentir desmerecido e peça demissão, como já aconteceu aqui, com outras funções. Posso até citar o Dr. Pedro, que sofreu uma certa pressão para poder deixar a função pública dele. Então eu votei contrário, eu expliquei para o Metanol anteriormente, depois falei para o César também. E pedi para que todos rejeitem essa lei. E rejeite e que o executivo mande no formato que nós estamos discutindo. Que precisa criar o cargo? Tudo bem, vamos criar. Mas vamos criar dentro do quadro de pessoal
para que o controle e o equilíbrio, a equidade futura, principalmente na correção dos vencimentos, ela seja feita pela lei geral do quadro pessoal. Eu peço, César, se possível, você acompanhar a gente no voto e a certeza de que, vindo no quadro de pessoal, o meu voto será favorável. Mas eu peço que rejeite isso hoje, diante da explicação que por mim foi dada. Pode vir amanhã o projeto de lei no quadro pessoal, que eu venho aqui para votar, se Deus quiser. Mas desse jeito que está, eu voto contrário e peço para os companheiros da base da oposição, nesse caso, votarem contrário também. E agradeço muito se acompanharem a minha fala e o voto. Obrigado a todos. Continua a discussão do projeto, com a palavra o vereador Metanol. Boa noite, senhores vereadores dessa casa, doutor, funcionário. Então, na sessão, acho que eu até não estava aqui, para votar esse projeto. O outro eu votei. E esse projeto é o mesmo caso do outro. Se não vir no quadro pessoal do funcionário, foi que nem o Deus falou. Eu não vou votar a favor dele. Eu sou contrário. Eu acho que a gente está pedindo pouca coisa. Teve um vereador meu, acho que até falou de retirar para colocar no quadro pessoal, mas que veio do mesmo jeito, acho que não mudou o jeito do projeto. E a gente vai manter essa mesma linha. Eu sou o contrário do projeto e não tem outra discussão. Só se vir no quadro pessoal do funcionário. Continua a discussão do projeto. Com a palavra o vereador Nilo. Primeiramente, boa noite a todos os colegas, funcionários dessa casa. Sobre o projeto, vou manter minha posição e votar a favor, porque quando se fala em contratação através de concurso público, não existe nenhum argumento nem motivo de ser contra, porque está expandindo o serviço da prefeitura através de concurso público. Não vai colocar um afiliado, nem um aliado para trabalhar. Vai dar uma oportunidade para uma pessoa que tem uma qualificação, que tem uma formação, um curso superior, uma experiência, a ter um emprego, a ter um serviço e nos ajudar aqui na prefeitura. Respeito o vereador aqui, o vereador que se pronunciou primeiro, porque ele é autêntico nesse sentido. Ele tem uma posição de se posicionar contra, porque para ele é uma maneira de sobreviver e é uma maneira de trabalhar. Mas eu peço a vocês, alguns amigos, que não é legal acompanhar tudo a ferro e fogo esse vereador, porque ele garante lá. Agora, eu peço que cada um tenha a sua opinião, entendeu? Exemplo de alguns vereadores que não estão mais aqui, foi de ter acompanhado 100% em tudo. Acabou ficando fora do pleito. Então é isso, gente. Eu acho que nós vamos perder, mas nós devemos manter a nossa posição. Nós que votamos a primeira vez, devemos manter, e é lógico, respeitando, depois se voltar de forma que seja incluído no quadro, a gente vota de novo. Continua a discussão do projeto. Com a palavra o vereador Toninho. Tem que explicar aqui que esse projeto ele entrou em primeira, em delegação, entrou em primeira, essa é a segunda. Na primeira votação, ele foi aprovado por, se não me engano, 5 votos. Vereador
Toninho, vereador Milo, vereador Marcelo, vereador Amarildo e vereador Cezinha. Então, na primeira ele foi aprovado. Eu peço aqui que continue sendo a mesma linha de aprovação. O que foi falado aqui foi então uma besteira. Vai aumentar o salário de uns cargos e não vai aumentar o outro. Não existe isso aí. Não existe isso aí. Ninguém vai fazer um papel nisso aí. Não deixe as palavras influenciar. Meu amigo Cezinha, com todo respeito, você sabe que eu sou seu amigo, não seja fraco, cara. Pior besteira é você seguir uma linha e depois uma outra pessoa ir na sua cabeça e seguir outra linha. Tenha a sua própria opinião, a mesma opinião que você teve, tenha, continue com a sua opinião. Tenha sempre uma opinião dentro dessa casa de leis, porque vai ser bom para você. Estou falando isso de coração, porque a gente tem amizade, entendeu? Não sei qual que vai ser seu voto também, estou falando. E outros que puderem seguir uma outra linha, porque é a criação de um cara. A Betânia, ela veio aqui, ela 2 vezes se explicar que precisa, a Secretaria da Fazenda precisa da criação desse cargo. Não é possível, porque a gente vai ser tão, sabe tão ferro na fogo de, sabe, na frente dela, a gente entende tudo, ela depois, pronto, cara, aprova o projeto, isso é uma sacanagem. Não tem outro, vai ser mais um cargo, mais um trabalho dentro do município de Lagoinha. E como diz o Will, não vai colocar quem quer, é cargo de efetivo, de concurso público. Gente, a gente tem que pensar, a gente tem que ter opinião nessa Câmara, a gente tem que continuar, sabe, uma Câmara tão legal, uma Câmara com aprovações, uma Câmara indo para frente, não pode retroceder. Todo aquele partido agora está vendo na minha cabeça, então pá, vai ficar ruim. Se não passar hoje, fica uma situação muito ruim. Essa é a minha fala. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Cezinha. Boa noite a todos os vereadores aqui, funcionários da casa, vereador Renato. Hoje eu não podia deixar de subir aqui, porque hoje é um voto meio polêmico. Eu, na primeira sessão, eu votei favorável a esse projeto. Achei que seria possível uma criação de cargo, está sendo exigido, mas eu tive me reanalisando, achei que pode ser um pouco prejudicado. Então eu não sou contra o projeto, de jeito nenhum. Só que a gente, como os companheiros estão pedindo, a gente já foi pedido na primeira sessão, a gente pediu pelo quadro pessoal. Então, eu acho que não custa nada a gente entrar pelo certo, que é pelo quadro pessoal. Eu estou aqui para votar a favor, se for possível, mas hoje eu tive que reanalisar esse voto. Então, vou ser contra. Continua a discussão do projeto. Está em votação. For favorável, sentado. For ao contrário, em pé. Empatado, 4-4. No caso, o presidente vota. Meu voto é contra. Reprovado por 5-4. Projeto de Lei Complementar número 12 de 2025. Segunda fase de discussão e votação. Projeto de Lei Complementar número 12 de 24 de outubro de 2025 dispõe sobre a criação do cargo de fiscal. É outro. O cargo de fiscal tributário no âmbito da administração pública municipal e da outros projetos. Também já foi isso. Está em discussão o projeto. Com a palavra, o vereador Jorge Luiz. Bom, esse cargo também, ele foi aprovado na sessão anterior por uma quantidade mínima de votos e eu expliquei exatamente para o César o que estava acontecendo e o risco que tem.
Se existe um quadro de pessoal onde todos os cargos do município estão ali com a sua previsão, né? E com todas as obrigações, qual a necessidade de criar dois fora do quadro pessoal? Nós não estamos dizendo que não vamos aprovar a criação, nós estamos querendo que coloque no quadro de pessoal para que dê isonomia a todos, que todos sejam tratados dentro, né, de uma lei geral do emprego público no município de Lagoinha. E se por acaso, né, o administrador não tem de fato, né, nenhum tipo de segunda, terceira ou quarta intenções, por que não fez certo? Por que não colocou no quadro pessoal? Nós não estamos aqui para rejeitar simplesmente o projeto. Nós estamos dizendo aqui que há possibilidade de má fé nisso aqui. Aquela mesma má fé que existiu quando fizeram a legislação para fazer a distribuição dos prêmios ali da praça, onde estão os lanches hoje. A mesma má fé que existe nessa administração, nessa gestão, quando eu estou há quase 3 anos e meio cobrando uma placa de um projeto de lei que é lá para denominar lá o PSF rural lá. Por que vocês não dizem que isso não é maldade, não é perseguição? Colocaram ali, né, emenda, né, no projeto da distribuição da praça de forma intencional. Essas pessoas futuramente vão ser penalizadas com isso aí. Agora eu estou dizendo que o funcionário que vai que vai ser provido por concurso por isso aqui, tem a possibilidade de sofrer perseguição nesse formato de lei e conseguir convencer os companheiros de que o risco é grande. E se todos estamos aqui legislando só pensando em se permanecer aqui, qual a finalidade disso aqui? É fazer aquilo que dá voto e estarmos aqui? Sempre estarmos aqui? É melhor que você tenha uma legislatura fazendo a coisa certa do que você tenha infinitas legislaturas tripudiando na população. Peço mais uma vez que votem contra e que quando chegar esse projeto no formato que eu falei, dentro do quadro pessoal, eu sou o primeiro a votar. Semana passada, numa discussão de um projeto de lei ali, que não era claro com relação à origem dos recursos, nós votamos contrários. E vamos votar hoje favorável, ele está aqui. É assim que funciona a discussão democrática da coisa pública. Eu espero que o voto e as opiniões, mesmo contrárias em um determinado momento de segunda votação, sejam também respeitados. Muito obrigado. Continua a discussão do projeto. Com a palavra a vereador Tominho. O que acontece é que é tudo do vereador má fé. O projeto é má fé, não sei o que é má fé, tudo é má fé. Olha, para mim, decepção de ter mais um para mandar nessa Câmara. Desculpa lá. Mais um. Porque é isso que está acontecendo. É isso. Por que já não apresentou uma emenda então? A Câmara, os vereadores, eles podem fazer emenda no projeto. Por quê? Não apresentou porque quer atrapalhar. Quer atrapalhar. Apresenta a emenda, tira lá. Faz a emenda no projeto, faz. Por que não falou isso da Betânia? É sacanagem isso aí, rapaz. Sacanagem para aprovar o projeto. Sabe, vocês têm que colocar isso na cabeça de vocês. Hoje, infelizmente, a gente não tem rádio, não tem portal. Mas na rede social vai sair. Eu faço questão de comunicar na rede social. Faço questão mesmo. Porque na sala da Câmara, infelizmente, há poucas pessoas que vêm. Não tem costume ainda. Mas o portal tem costume, não sei porque o portal não está aqui. E ele também a rádio, não sei porque a rádio está aqui. Para mostrar os trabalhos que está acontecendo aqui hoje. Essa palhaçada que está tendo. Porque, votas, faz um projeto, tem uma votação favorável, agora pronto. Vou conversar com a cabeça aqui, vamos fazer rejeitar o projeto, vamos atrapalhar isso aí. Essa
só para justificar aqui, tem 2 canais da Câmara transmitindo hoje, o Facebook e o YouTube. Continua a discussão, com a palavra da vereadora Metanol. Eu acho que aqui ninguém é o contrário desse projeto. É o jeito que ele veio, entendeu? Na verdade, temos opções para retirar ele, para vir do jeito certo. Acho que nós não estamos aqui para reprovar esse projeto. Nós estamos aqui para consertar ele. Na verdade, fizeram a opinião de tirar esse projeto, foi retirado, não veio do jeito certo, e nós estamos reprovando. Não está do jeito certo, não está do jeito que nós achamos que está, que é para estar certo. Então, a opção nós vamos reprovar. Acho que até aqui a gente não está para questionar ninguém, acho que a gente está aqui para fazer as coisas certas. Então, nós queremos dessa forma, que põe no quadro pessoal funcionar. A única coisa que nós queremos é isso aí, entendeu? Que vem aqui, que tem aqui no quadro pessoal, então pronto, acabou. É só isso. Não pedimos nada demais, eu não sei por que não vem assim. E nós esperamos a próxima sessão que vem desse jeito, entendeu? E nós vamos aprovar, é só isso. E a nossa é isso aí. Continua a discussão, com a palavra a vereadora Renata. Boa noite a todos. Boa noite, que bem-vindo a 2026, nossa primeira sessão de 2026, que seja um ano de muita paz, né? Muita paz, tranquilidade, de respeito. Eu acho que tudo que foi falado aqui, o Metanol falou, o Dionis falou, eu sou a favor, eu vou ser contra, enquanto não colocar dentro do plano de carreira, da lei de cargo e salário. E eu acho que, em primeiro lugar também, acho que, né, pela discussão que teve aqui, eu acho que primeiro a gente tem que ter respeito pelos outros, né, vereadores. Que todos os projetos, eles têm a primeira fase, é bem claro, a primeira fase de discussão e votação. Não é porque eu fui na primeira que eu posso ser a favor ou contra a segunda, eu posso repensar, eu posso estar votando numa coisa que eu ainda não pensei na possibilidade que pode acontecer futuramente. Então, eu acho que primeiro é respeito na votação de cada um e espero que esse ano seja um ano de muita paz para todo mundo, aqui dentro da sessão. Obrigada. Continua a discussão. Com a palavra a vereadora. Boa noite novamente. A gente tem respeito com todos. Acabei de falar, respeito a opinião de todo mundo. Vou continuar respeitando. Eu só estou alertando os novos vereadores, porque a personalidade de cada um é muito importante. Se a pessoa toma uma posição, seja firme. Aguenta as pancadas. Porque se não tiver personalidade, se não tiver firmeza, fica no caminho. Isso é certo que fica. Nós temos exemplos claros aqui de gente que tudo que o outro falava era lei, ficou no caminho. Então, é um alerta que a gente que tem mais experiência está dando para os novos vereadores. Tá bom? Obrigado. Continua a discussão. Está em votação. For favorável, sentado. For ao contrário, em pé. Novamente empatado, 4-4. Presidente vota. Meu voto é ao contrário. Reprovado por 5-4. Projeto de Lei Ordinário número 71 de 2025. Primeira fase de discussão e votação. Projeto de Lei 71 de 13 de fevereiro
Está em discussão o projeto. Está em votação. Se forem favoráveis, sentado, se for ao contrário, em pé. Aprovado por todos. Projeto de lei ordinário número 3 de 2026. Fase única de discussão e votação. Isso é o que veio agora, de origem, né? É de semana passada, né? É de semana passada. Projeto de lei número 3 de 9 de fevereiro de 2026 são os aspectos. Eu vou ler aqui só o ofício, então. Esse já foi lido, tá? Ofício 434 de 2026. Assunto: informações sobre os convênios e emendas parlamentares. Senhor Presidente, vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa Igreja da Câmara Municipal com o objetivo de informar as transferências dos recursos realizados para emendas parlamentares e transferências voluntárias, conforme o projeto de lei já encaminhado a esse legislativo. Número das emendas, meu número aqui, ó. Nome dos deputados: Astronauta Marcos Pontes, Saúde, custeio 348.221. Deputado Tiririca, Saúde também custeio R$1 milhão. Não, também deputado nacional Marcos Pontes, Saúde, custeio 526.779. Márcio Albino, Social e Investimento, R$70 mil. Miguel Lombardi, Social e Custeio, R$50 mil. Convênio, reconstrução da travessia do Córrego do Fundo, R$692.562,76 estadual, R$36.450,67 próprio. Prefeitura, né? Alexandre Leite, deputado, Infraestrutura Urbana, R$384.205. Prestação de contas final, devolução veículo, tratamento de esgoto, R$40 mil. Paulo Correia Júnior, deputado, Cultura, custeio de cultura, R$100 mil. Prestação de contas final, Centro de Convivência, R$75 mil. Os valores informados acima são os originais das emendas parlamentares, atenciosamente José Guilherme Correia Gomes, prefeito municipal. Está em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Jorge Luiz. Bom, esse projeto que a gente está votando aqui, ele é de crédito adicional ao orçamento anual, né? Então esse recurso não consta do orçamento que nós votamos no ano passado, e o prefeito pediu para que nós votássemos adicionando esse recurso ao orçamento. Ele veio numa sessão extraordinária que nós tivemos reunido lá no auditório, e eu gostaria de, com essa discussão, dizer, né, que eu não interfiro na maneira de pensar das pessoas aqui. Eu digo aquilo que eu penso e elas veem se vão querer seguir ou não a minha linha de pensar. Nesse projeto, por exemplo, o vereador, vou citar o Ninho e o Toninho foram contrário ao pedido do Amarildo, que foi para votar numa única sessão. Não lembro o Marcelo se votou favorável ou não. O Toninho votou favorável? Tá, então eu me atrapalhei. Então foi o Marcelo, né, que reconheceu o que eu estava falando e de fato. Porque o que eu pedi naquela sessão, e eu acho que vocês entenderam, que a fonte, a origem do dinheiro fosse informada no projeto, o que não estava acontecendo. A gente ia votar mais de R$1 milhão, eu não me lembro o valor total aqui. R$1 milhão. Isso. 3.388.513 reais, e a gente, pelo projeto, pelo texto que estava, a gente não sabia de onde estava vindo esse dinheiro. Então nós pedimos para que não votasse naquele dia, que nós queríamos saber a origem desse recurso, que poderia inclusive ter nesse volume total de recurso financeiro aqui, recurso que nós, né, demandamos junto aos deputados com os quais a gente, né, pede recurso. Do jeito que o projeto estava, a gente não sabia. Hoje, para quem está acompanhando a sessão de Câmara, sabe, né, que os recursos
na origem deles, estão todos especificados aqui. O ofício está aí também, professor. O ofício com o quadro de recursos. Por exemplo, ó, nós não sabíamos, no projeto que veio para nós naquele dia, que o astronauta Marcos Pontes demandou 348 mil reais para o município de Lagoinha, mais uns quebrados aqui. Que o deputado Tiririca, né, mandou 1 milhão de reais aqui. Que o Márcio Alvino, nesse projeto aqui, mandou 70 mil. E o recurso, se eu não me engano, foi falado para gastar com o lar de incentivo, com a aquisição de um veículo. Né? Nós não sabíamos que o Miguel Lombardi tinha 50 mil também para custeio, se eu não me engano, da questão do lar de incentivo, que é recurso que ele repassa normalmente. Né? Nós não sabíamos que o deputado Alexandre Leite demandou 384 mil. Nós não sabíamos, né, que teve recurso de devolução da FEIDRO, né, dessa arrecadação que a FEIDRO faz e distribui para os municípios para gastar em projeto de meio ambiente e preservação de nascentes. O Paulo Correia Júnior, nós não sabíamos que ele demandou 100 mil reais, 1 milhão de reais, não, aqui está 100 mil reais. PSD, né, Manuel? Acho que até a demanda sua. E também não sabíamos, né, que recurso do Centro de Convivência, prestação de conta final do recurso do Centro de Convivência, de 75 mil. Daquele prédio que foi construído, se eu não me engano, lá no Raspadão, lá no Raspadão mesmo. O que acontece? Nessa fala que eu fiz lá atrás, quem era alinhado ao prefeito concordou também. Então, como? Então quer dizer que naquele dia eu interferi na maneira de vocês pensarem também, vocês votaram contra o prefeito? Ou só naquele dia que eu fui claro, que eu fui, vamos dizer assim, íntegro na minha fala? Os outros dias não. Hoje, por exemplo, quando eu falo que pode ter má fé no projeto no formato que tem, eu estou errado de falar. Aquele dia vocês concordaram e hoje, ó, nós estamos discutindo, nós vamos votar e vamos aprovar esse crédito aqui. Então precisa ser medido o que se fala aqui. Precisa pensar exatamente. Pô, será que eu não estou sendo incoerente com o que eu estou falando? Eu conversei sim com o César, conversei com a Renata, conversei com o Betanol a respeito dessa situação. O prefeito mandou no formato que nós exigimos, vai ser votado e amanhã ele tem o crédito. Inclusive falei naquele dia, se precisar a gente vem amanhã para votar, mas venha detalhado. Quem que recebe 3 milhões e 300 mil reais sem saber de onde vem? Quem tem essa coragem? Não dá, né? Então a minha fala aqui, um pouco até meio estressada aqui, é no sentido de dizer, não dá para julgar que em determinado momento o vereador se posiciona tentando convencer as pessoas, né, a se alinhar com o pensamento dele. Naquele momento eu concordo. Agora totalmente o vereador está errado. Porque conseguiu convencer um outro, ou conseguiu mostrar para o outro que o voto dele, para aquele momento, não podia ser daquela forma. Eu espero, né, que essa discussão ela continue, né, mas no plano, né, do equilíbrio. Porque para falar aqui precisa ter equilíbrio. Precisa saber, ó, semana passada o posicionamento foi assim, e agora? Mudou? Obrigado, Sérgio. Continua a discussão, o projeto. Com a palavra, o vereador Toninho. Eu construí a minha vida política aqui dentro dessa Câmara, sendo uma pessoa, e eu não vou mudar o jeito de ser. Eu vou falar. Não estou respeitando ninguém, se a pessoa acha que está respeitando, mas ok. Mas eu vou ter que falar. Se eu mudar o meu jeito de ser, eu não vou fazer lá embaixo. Pá. Não, Tony, a gente quer você sim. A gente quer você ser assim. Não vou mudar. Não vou mudar, eu tenho que falar. Eu tenho que ter minha opinião, eu tenho que falar. Tudo que está acontecendo aí nessa casa. Tenho que falar. Seguinte. Agora vamos lá reconstruir o que aconteceu semana passada. Crédito adicional, nunca na nossa vida, crédito adicional, nunca ninguém votou contra o crédito adicional. E tem outra, colocasse o crédito adicional aqui, o vereador queria urgência para votar no mesmo dia, porque é o que acontece nessa Câmara, tem que votar no mesmo dia o crédito adicional. Porque o que é crédito adicional, pessoal? É dinheiro que entra dos deputados e de outras formas,
que tem que se utilizar naquela construção, naquele projeto. E daí vem de última hora e tem que aprovar rápido para o prefeito poder executar. Se a gente não faz isso, o prefeito não pode executar. Projeto adicional é isso. O Marildo, a gente teve uma sessão extraordinária na semana passada. O Marildo pediu urgência, pediu para votar no dia, como sempre aconteceu. Agora, porque não está do jeito que o vereador quer, que a gente quer, pronto. Daí tem que vir do jeitinho, ó, tem que escrever, ó, faz isso aqui para mim e manda para mim que eu vou votar. Será que a gente vai começar a fazer isso agora em diante aqui? Será que a gente vai colocar palavras lá no prefeito, lá no pessoal da prefeitura? Você tem que fazer assim, senão eu não vou votar. O veio que é adicional, não vão perder por causa disso? Será que a gente vai perder por causa disso? Não é difícil isso acontecer, tomara que não. Tá certo. É bom, se explique direitinho. Mas o vereador tem outra forma de falar, aquela verba é minha. A rede social está aí, a câmera está aí, as sessões estão aí. Ó, seguinte, esse aqui da tradicional aqui foi eu que mandei. Eu pedi lá para o deputado, vai só falar. Não precisa fazer todo esse escarcel. É isso que eu sempre falo. E eu fui a favor da Marilda, para que se votasse em regime de urgência. Porque eu entendo que crédito adicional tem que votar em regime de urgência, sendo do jeito que for. Tá certo, temos que conversar para mandar. Ela pode explicar melhor, mas sim, uma conversa legal. Não na palavra do jeito que a gente quer. E isso não pode acontecer. Continua a discussão, projeto. Com a palavra, o vereador Miro. Obrigação nossa, fomos pedir para o deputado, quando eu estive em Brasília, eu pedi para o deputado federal, Márcio Alvino, para que ajude a nossa cidade, uma vez que ele foi muitas eleições, que nós temos sendo mais votado aqui, para ele destinar o que puder para nós. Marcos Ponta do nosso partido, está nos ajudando, Henrique também. Então, como parlamentar dessa casa, agradeço a todos eles pela verba que está destinando a mais, pelas emendas. E quero também reiterar aqui sobre a fala do vereador. Ele é bom nisso, ele parece um artista, convence. Nós não votamos por acaso contra o requerimento do Amarildo. Nós votamos porque o prefeito conversou comigo e falou: vereador, se dia 23 for aprovado, está tudo ok. Até falei para ele: olha, pode ser dia 23, não precisa ser hoje. Então dá tempo de vir um ofício especificando deputado que mandou, valores e tudo mais. Então, tentou, de uma certa forma, colocar mais um outro Amarildo aqui. Não, o Marildo entendeu bem, a gente votou o meu requerimento. Agradeço a vocês votaram o meu requerimento, que era para colocar o fim no projeto hoje, na primeira votação. Então o requerimento foi aprovado. E hoje nós vamos votar a favor. Então, o vereador tem que ficar atento a isso. O vereador ele tem uma forma de colocar que convence. É bom vocês ficarem atentos. É mérito dele, eu reconheço isso, vamos respeitar os méritos de todo mundo. Não vamos faltar com respeito de maneira alguma. Tá bom? Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Metanol. Acho que parabéns a todos que conseguiram as 3 milhões de reais aqui. A gente tem que ver todos os vereadores que estão trabalhando. A gente queria saber, porque nós também tem verba para fazer, entendeu? E nós não estávamos sabendo, por isso que nós não mandamos especificar. Eu acho que nós não era contra no dia lá também sobre isso aí. É que nós também tem verba para fazer. Mas queria ver se uma dessas era nossa. Para não virar de um deputado só, porque aqui a gente já vê sempre aí, Márcio Alvino, o André do Prado, dando muitas verbas, a gente sabe que eles ajudam muito a cidade,
Mas não é tudo que é deles. Nem entanto, agora foi demonstrado que Tiririca foi o cara que deu mais verba para a cidade aqui. Não foi só esses dois deputados que trabalham por Lagoinha. Então, Lagoinha tem que ver. E não é só dois deputados que trabalham por Lagoinha. Tem mais deputados que dão verba. É por isso que vai ter essa verba. Acho que, né, aqui não estamos discutindo sobre isso. Acho que o Amarildo fez um pedido que eu dia lá, mas votei contra. O Miro Ferreira, mas votei a favor. Então, e aquilo lá, então, e hoje nós vamos votar esse 32, que vai ser muito bem-vindo para a cidade. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Marcelo Martins. Boa noite a todos. Então, a questão da votação, de votar seguindo um pensamento ou outro, para mim seria de questão partidária. Para mim são duas votações distintas. A outra passada, a questão de votar com mais transparência, que desse, eu concordei, que assim continue vindo. Eu acho que é bom para todo mundo para a gente saber, né, da onde vem o dinheiro, é importante. Por isso eu votei a favor, né, do Miro, votei junto com os outros companheiros aqui, para a gente sabia desse prazo até o dia 23. Então não era nenhuma sangue desatada que a gente precisasse sair no tapa para votar naquele dia. Então acho que foi válido. Hoje é uma outra questão. Hoje eu entendo uma outra questão. Hoje é uma questão tributária que é uma exigência do tribunal. Então, no meu entendimento, seria viável que a gente votasse. Mas também entendo a colocação também que foi feita aqui. Não sou contrário à colocação. Eu acho que quanto mais transparência for, é importante para todo mundo. E eu acho que o que é legal nessa casa é que a gente se respeite, que a gente defenda as nossas opiniões. E a política faz parte, o convencimento faz parte da política. Nós sabemos disso. Ninguém é criança, a gente chegou, nós chegamos aqui fazendo isso. Então é importante para nós. E quanto melhor a gente conseguir trabalhar olhando para o povo, fica bom para todo mundo. É uma questão importante, a questão tributária, vai voltar depois e a gente vai aprovar e vai ser assim. A gente não vai concordar sempre com todo mundo aqui. Mas o importante é a gente trabalhar na paz, que venham os projetos, que venham com mais transparência. Se é isso que a casa está pedindo, vamos trabalhar dessa forma, vamos pedir para que venha com mais transparência, para a gente evitar perder tempo, ficar discutindo sempre a mesma coisa. Obrigado. Continua a discussão, projeto. Vou fazer o uso da palavra. Boa noite novamente. Eu fiquei bem rapidinho, só para esclarecer que estou catadendo aqui. Não tem nenhuma verba aqui do Mar Salvino. O vereador falou que tem. Do Mar Salvino? Oi? 70 mil. 71 mil no exato. Desculpe, passou despercebido. Tem 70 mil. 70 mil. Continua a discussão. Projeto. Não falei seu nome, não tem época. Você já usou seu tempo. Falou, Metanol? Não, falei no outro. Falei no outro projeto. Depois você pode usar nas finalizações. Falei seu nome. Na fala final você pode colocar o que você quiser. Continua a discussão para quem não falou. Está em votação. Foi favorável, sentado. Foi ao contrário, em pé. Aprovado por todos. Peço ao senhor secretário a leitura dos requerimentos. Requerimento número 1. O vereador que se subscreve requer a mesa do plenário, conforme as normas regimentais, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito o seguinte requerimento. Requer informações da implementação da lei número 1335, de 12 de agosto de 2025, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, COMAD, já aprovada pelo Poder Legislativo Municipal.
Gostaria de saber se o COMAT já foi criado e está em funcionamento. Caso positivo, quem são os membros nomeados? Caso ainda não esteja funcionando, qual o motivo e se há previsão para início das atividades? Justificativo. O presente requerimento tem como objetivo obter informações sobre a implementação da Lei nº 1335, de 12 de agosto de 2005, que criou o Conselho Municipal de Política sobre Drogas, COMAD. Considerando a importância do Conselho para o desenvolvimento das políticas públicas relacionadas à prevenção e ao enfrentamento às drogas no município, é necessário esclarecer se o órgão já foi instituído e está em funcionamento. Quem são os membros nomeados e, caso ainda não esteja ativo, quais os motivos e a previsão para o início das atividades. A solicitação visa garantir transparência e acompanhar o cumprimento da legislação aprovada. Plenário de Presbítero, 23 de fevereiro de 2006, Jorge Luiz Ribeiro, vereador. Está em discussão o requerimento. Dou a palavra ao vereador Jorge Luiz. Bom, eu, se não me engano, em junho do ano passado, maio, junho do ano passado, teve uma provocação do Ministério Público com relação ao papel da Câmara Municipal em relação, né, aos programas de enfrentamento aos problemas com droga no município. Em agosto do ano seguinte, nós inclusive fizemos uma discussão aqui pedindo que o Executivo mandasse um projeto de lei que seria da competência dele, criando, né, o Conselho de Enfrentamento, o Conselho Municipal de Enfrentamento ao problema aí, no caso, combate, né, ao uso de entorpecente. Em 12 de agosto, o prefeito mandou o projeto de lei. Em 12 de agosto do ano passado, nós não aprovamos. Mas eu imagino que não foi criado nada. E imagina, eu tenho certeza que não foi criado. Porque para ser criado, precisa de um membro aqui da Casa Legislativa. Alguém aqui é membro do Conselho de Políticas? Alguém foi nomeado aqui? Então não foi criado. Então nós tivemos, né, dia 12 de agosto, 12 de setembro, 12 de outubro, 12 de novembro, 12 de dezembro, 12 de janeiro, 12 de fevereiro. Nós ficamos com 6, 7 meses praticamente quase de inércia, né, para ter algum tipo de ação no município. O que aconteceu? Esqueceu que é outra prioridade? Olha como é que está o ruim, gente. Pessoal que tem saído às noites aí, acho que eu conversei com o Marcelo, com o Renato, não está longe, conversei sobre isso com o marido também. Olha o problema que a gente está vivendo. Você sai de casa, né, até chegar na praça, a quantidade de pino, né, de cocaína, crack, sei lá qual é o produto que é aquele envelope lá. Conversa com o pessoal da limpeza para vocês verem o absurdo que é. É isso que nós queremos para o município? Né? Agora, de que adianta a promoção de um evento atrás do outro no município, sendo que o evento, infelizmente, tem sido para facilitar ou para dar a oportunidade, né, para esse consumo deliberado que está aí. Nós estamos perdendo nossas gerações futuras aí. Então, cada dia o acesso, né, e o consumo está muito mais fácil para essa criançada. Agora, será que o Executivo não tem também, né, responsabilidade por essa inércia? Está para 7 meses, nem o Conselho foi criado. Nesse sentido, eu acredito que até o Ministério Público está cobrando ações mais efetivas. Eu apresentei esse projeto, esse requerimento aí. E o projeto de lei que vocês viram também, né, para a gente, pelo menos dentro daquilo que a Câmara pode fazer, que é pressionar quem executa a tomar alguma medida. Obrigado, senhor. Espero que vocês tenham entendido o requerimento e votem favorável, porque eu não acredito que ninguém vá se posicionar contrário a isso. Obrigado. Continua a discussão o projeto. É o requerimento, desculpa. Está em votação. For favorável, sentado. For ao contrário, em pé. Aprovado por todos. Requerimento número 2.
Requer que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que preste esclarecimentos formais acerca da constante falta de medicamentos e materiais no Centro de Saúde 3 do município. Tal situação tem sido relatada reiteradamente por munícipes e profissionais da saúde, causando prejuízos diretos ao atendimento da população, comprometendo a continuidade dos tratamentos, a segurança dos pacientes e as condições adequadas de trabalho das equipes de saúde. Diante disso, requer-se que o Poder Executivo informe quais os motivos que têm ocasionado a falta de medicamentos e materiais, se há problemas relacionados ao processo de licitação, aquisição, logística ou gestão de estoque, quais providências estão sendo adotadas para a normalização do fornecimento, se existe previsão de normalização do abastecimento e, em caso positivo, qual o prazo estimado justificativo. O presente requerimento tem como objetivo garantir transparência, assegurar o direito à saúde da população e possibilitar que essa Casa Legislativa acompanhe e fiscalize as ações do Poder Executivo, conforme prevê a legislação vigente. Plenária de 23 de fevereiro de 2006, Renata Moura, vereadora. Está em discussão o requerimento. Com a palavra a vereadora Renata. Eu fiz esse requerimento porque está uma absurda falta de remédio que está naquele centro de saúde, gente. Não é só remédios que é de uso contínuo. Remédio de pressão, remédio de diabetes, enfim. Não é só essa falta de remédio. É falta de ampolas de medicação que é de uso interno. A gente está tendo muita falta, que são medicamentos assim, que é uma prioridade para alguns casos que chegam no centro de saúde. O que está acontecendo? Está vindo poucos empréstimos de outras cidades. Um exemplo, no Carnaval, teve um empréstimo um pouquinho um exemplo, hidrocortisona, atropina, que são medicamentos essenciais para a emergência. Tem outras medicações essenciais. A falta está assim absurda. Eu vejo essa falta até no último ano do mandato do Tiago. Já começou o finalzinho do ano, já começou essa falta. Em vez das coisas melhorarem, as coisas estão piorando. Eu convido, até teve uma enfermeira que fez um convite pessoalmente para o prefeito ir ao centro de saúde e verificar a falta que está de medicação material lá dentro. Então, assim, são coisas absurdas. Soro, por exemplo, soro de 1000. A gente tem que desprezar 500 ml para poder usar 250, 500 ml. Então, tá assim, falta de descarpato, de material. Então, tá assim, absurdo. Para a gente trabalhar, está muito ruim. Todos os médicos reclamando. Eu convido todos os vereadores a irem amanhã e verifiquem como estão as condições lá. E até, inclusive, eu vi o convite, né, hoje, agora, logo no começo, teve o convite da audiência pública que vai ter quarta-feira agora, né? Que é um horário que eu achei muito legal, que é 6h30 da tarde, que eu acho que todo mundo pode participar, porque sempre tem às 10, às 3 horas da tarde, não é todo mundo que consegue vir. Eu até, infelizmente, vou justificar a minha falta, que eu não vou estar aqui, porque eu sou de férias, vou estar viajando. Então, para poder ver, para a gente poder, todos os vereadores, a gente trabalhar em cima disso. Porque está assim, muita falta mesmo. Material, insumos, a falta, chega um pouquinho de medicação ali, mas logo já acaba. Então não adianta, empréstimo, emprestou não sei de onde, já tem que devolver quando chega, não tem mais o que tem aqui. Então eu convido, eu até falo para todos os vereadores a gente trabalhar junto para poder estar vendo por que dessa falta. Vamos ver qual vai ser a resposta, porque a gente não sabe, a gente pergunta, a gente não entende muito bem, cada hora fala uma coisa, então vamos ver qual vai ser a resposta e convido vocês a gente pegar mais em cima disso, gente. Porque pode ser eu, pode ser vocês, pode ser algum parente de vocês, que chega a emergência precisando de alguma medicação e não tem.
Muitas medicações estão para vencer o mês que vem. Já foi visto, porque a gente faz todo mês a verificação, né, de todas as medicações. É visto material, medicações, é feito um checklist. Tem muitas medicações que vão vencer. Então eu peço para que todos nós, a gente pode trabalhar, seja da base, da oposição, para trabalhar todos juntos, para não deixar acontecer coisa pior, com alguém que seja até, né, qualquer pessoa, pode ser qualquer um de nós, se a gente precisar e não tem. Tá? Obrigada a todos. Continua a discussão entre a emenda vereadora. Com a palavra, o vereador Toninho. Renato, gostaria de ensinar com você esse entendimento, porque hoje eu tive no Centro de Saúde. O que a gente tem que falar, a gente tem que falar sobre a situação, mas uma lista lá de remédio. Uma lista de remédio. Remédios que estão faltando, inclusive de pirona. Então, coloquei com a gestão, os meus companheiros aqui são prova. O que significa isso, Zé? O Zé, o Marcelo, depois, se ele quiser, vai poder falar melhor. Encaminhou para mim algumas explicações, mas não sem convencimento. Eu acho que está faltando, para mim, é falta de planejamento. Pô, eu acredito que seja isso. Desculpe o pessoal, a secretária de saúde, mas ela vai ter que responder isso, né? Porque o que está acontecendo não pode acontecer, mas vai ter que responder. Tem outros casos também que realmente é remédio, que falta material, né, no estado inteiro, para fazer esse remédio não vem. Isso a gente entende, mas eu acho que muito falta de planejamento ali. Falta, se a pessoa tiver um controle, eu tenho ali 10 dipironas ali, já faz bem antes uma licitação, faz bem antes um pedido. Não vai esperar na hora para você fazer um pedido, uma licitação. Eu acho que é isso que está acontecendo, eu acho que pretende prestar mais atenção. Faz 3 meses antes, não pode deixar acabar, principalmente de pirona. Então é complicado, mas eu tenho que falar. O Zé, que acho que está ouvindo, até vem pela câmera aqui, que ele nos explique, que ele corra atrás disso para resolver, até mesmo porque essa câmara, eu acho que foi todos que mandou todo mundo mandou, é isso que eu vou falar. Ele positivo para esse fim mesmo, que é um dos que mais está acontecendo no município. Então, esse dinheiro positivo já estava, já tem que estar organizando para não deixar isso acontecer. Então, essa é a minha fala. Eu gostaria de ensinar com você, né? Continua a discussão. Requerimento. Com a palavra para o vereador Luiz. Pode ser não. Eu vi uma lista de medicamentos em falta publicada, juro que eu não acreditei que aquilo é real. Agora, o vereador vem aqui e fala, né, de fato. Essa lista é da farmácia, né? Sim, da farmácia. Agora a gente está dizendo do pronto atendimento, que não tem essa disponibilidade. Tudo bem que a gente sabe que o valor talvez seja insignificante, o percentual que a gente tem de recurso aqui, que todos destinamos à saúde, né? O recurso previsto do ano anterior, da minha emenda positiva, eu não me lembro, mas acho que foi 70 mil só. Acho que foi, né? 37, né? O total foi 70. Então o meu era para compra de exames, medicamentos, né? e consultas de especialidade. Veio uma informação pedindo para mudar alguma coisa aqui, depois eu concordei, porque saúde eu não tenho como opinar aqui, quem sabe está lá dentro. Mas agora a gente chega aqui com essa situação, que triste é isso, né? Que triste é você ter uma série de eventos acontecendo no município e a população carecendo de soro, uma quantidade, né, necessária para o tratamento, tendo que descartar uma parte do frasco porque não tem na quantidade menor para ser utilizado naquele momento. Eu entendi isso, Renato, eu não sei se eu estou falando de maneira, né? Então você tem às vezes um invólucro maior, vai usar porque não tem um menor, aí vai descartar aquele total.